Boa tarde, queridos colegas, todos bem-vindos. A ABD e a ABD Sul tem mais uma conversa biodinâmica editada, hoje, dia 15 de junho. É um prazer tê-los conosco. Por favor, deixem seus comentários no chat e os microfones desligados, e a qualquer momento não deixe de colocar as perguntas no chat, que a gente vai registrar e depois discutimos e trabalhamos o tema, né? É um prazer que a gente tenha conosco aqui o Rafael, para trazer essa visão sobre a biodinâmica e a natura, que vai ser o nosso tema. Por favor. Fernando, quer fazer um comentário? Está conosco, boa tarde. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Rafael. Muito obrigado, Rafael, pela presença e todos pela presença. Um prazer. Vamos que vamos. Estou na cidade, estou no carro aqui, mas vou participar aqui junto. Então, só para uma apresentação inicial do Rafael. O Rafael é antropomúsico, bioagricultor, formado no Colégio de Equipe São Paulo, gestor ambiental pelo SENAC, fez a formação biodinâmica aqui em Botucatu, morou 3 anos aqui na Demétria, responsável pela elaboração e aplicação dos preparados na Fazenda Demétria, fez diferentes vivências antropológicas com povos tradicionais na Amazônia e nos Andes, quando ele tinha 20 anos. Atua como consultor biodinâmico, cantoterapeuta e formação pela Escola de Dignidade da Voz, da Associação SAGS, e desde 2020 é presidente da Associação Parque do Zizo, que vai falar mais daqui a pouco. Muito obrigado aí, Rafael. Obrigado a vocês, obrigado Nelson, Fernando, Pedro, todo mundo que está aqui. Agradecer a ABD Sul, a ABD pelo convite. Dizer que é uma honra estar aqui com vocês, com pessoas que representam esse movimento renovador, revolucionário, revivificante, que é a agricultura biodinâmica. E tanta coisa para falar, vou tentar, assim, a gente tem 30 minutos para contar um pouco do trabalho que eu faço. Algumas pessoas conhecem meu trabalho, eu estou em São Miguel Arcanjo, estou falando daqui da sede na cidade, lá na fazenda não tem sinal. E eu preparei um material para apresentar para vocês, aproveitar esse potencial tecnológico e peguei umas imagens para compartilhar por aqui. Então, dizer que, assim, para mim, além de ser uma honra estar aqui como convidado, também é um prazer muito grande, porque eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tenho, né, vivenciado aqui com a agricultura biodinâmica, e dizer que, como membro da ABD desde 2009, é muito bom poder receber, de certa forma, um apoio, um olhar, uma visão, porque eu sou um jovem agricultor, comecei nesse campo, vão fazer 15 anos agora, mas como membro também agradeço demais estar aqui compartilhando, abrindo espaço, então muito obrigado. Eu vou ver se eu consigo compartilhar essa tela do material que eu preparei, que eu vi a apresentação da Andrea, do Folkman e do Ronaldo, eu falei, eu vou ter que me profissionalizar que nem eles também. Aí eu montei algo bem simbólico, acho que é a segunda vez na minha vida que eu uso um PowerPoint. Mas, basicamente, assim, para não ter que me apresentar muito e pensar mais em apresentar o que eu concebo, o que eu entendo, o que eu sou como agricultor biodinâmico, ou que outras pessoas, agricultoras ou agricultores, usei esse conjunto de adjetivos e substantivos para dizer o que é o agricultor. Ele tem que ser um artista, né? O agricultor é um artista e é importante que trabalhe com apicultura no mundo que a gente vive, que seja um astrônomo, né, um alquimista. E eu coloquei amador aqui, porque sempre tem muita dor, na verdade, tem várias dores, né? Então, um astrônomo amador, um alquimista amador, né? Pelo menos eu estou falando também por mim. E administrador, a gente tem que administrar, tem que ser educador, tem que ser escultor, estudante, ecologista, economista, eletricista, tem que empreender, tem que ser empreendedor, inventor, inovador, intuitivo, insistente, imaginativo, independente, tem que ser inspirado, tem que ter essa qualidade do onírico, do ontológico, tem que ser original, tem que ser uma pessoa oxigenada, que está sempre recebendo novas informações, ser uma pessoa que se orienta, né? Ser otimista, trabalhar de certa forma com essa dimensão ocultista, ser utópico, unicista, universal, viver a unidade e estar nessa condição etérica ululante, né, entre vida e morte, esse umbral, e ser um.
né? Esse é um desafio, ser um agricultor ou uma agricultora biodinâmica. Aí eu trouxe essa imagem que foi tirada aqui em São Miguel Arcanjo para vocês. Muitas pessoas talvez não conheçam. A gente está aqui na Serra do Paranapiacaba, no maior contínuo remanescente da Mata Atlântica no país, e essa foto foi tirada por um fotógrafo aqui de São Miguel, o Eiji Iwasaki, e é o muriqui que está aí, né? Uma mamãe muriqui, e muitas pessoas não sabem quem são esses macacos, né? Eles são os maiores macacos das Américas e, segundo o censo levantado, de 1.000 indivíduos, 700 estão na nossa região. Então, contemplar um pouco essa imagem, para a gente ver essa doçura, essa beleza, essa verdade da natureza, né? Essa integração, essa unidade dos seres da Terra como organismo, né? Essa mãe com essa criança e esse verde. Essa é a paisagem onde a gente está. E eu queria colocar, até o Pedro comentou, nossa, está de ponta cabeça, é porque realmente a gente vive de ponta cabeça, né? A gente fala muito da gravidade, da relação da Terra, mas da espiritualidade a gente tem que ver a dimensão do céu, da levidade. Então a gente está suspenso nesse ar, nesse planeta envolto, nesse véu maravilhoso que é a natureza, que são os recursos naturais e que no nosso caso aqui é a floresta. E essa é uma paisagem, uma visão da floresta onde a gente vive. Esse é o Parque do Zizo. Então, quando eu falo de reencanto da natura e da agricultura biodinâmica como esse caminho, é porque realmente é a cultura da terra, né? A agri é terra e a cultura da terra é, na verdade, esse cultivo da mãe natureza, essa devoção, esse cultuar amplo da terra como organismo da mãe natureza que nos oferece, né, o que nos proporciona esses diferentes elementos, a água, o nosso corpo, né, que se reproduz, o fogo, a nossa vontade, a nossa atuação, as nossas emoções que estão no ar, a nossa corporalidade que a terra nos oferece através dos minerais e esse grande espírito, essa força individual da nossa personalidade, da nossa individualidade que compõe a unicidade da vida. Então essa é a paisagem do Parque do Zizo e eu trouxe para vocês o logo da Associação do Parque do Zizo, que é uma ONG que nasceu em 98, e do Parque do Zizo, que é o território que essa ONG cuida, e toda essa história tem a ver com a ditadura militar e com a história da minha família, porque eu tenho um tio que foi perseguido, torturado e morto aos 24 anos, em 69, pela ditadura militar, e minha família, 30 anos depois, conseguiu provar isso e a gente foi indenizado, e essa foto que vocês estão vendo é o território do Parque do Zizo. A gente colocou todo esse dinheiro na criação desse parque, e quem faz a gestão do território do parque é a ONG do Parque do Zizo, que hoje eu sou o presidente da ONG. Aqui tem uma outra foto, que é a foto de uma cachoeira de um rio muito antigo, conhecido em vários documentos ancestrais pela busca de ouro, é o rio Ouro Fino. Isso é uma cachoeira próximo da sede do Parque do Zizo. E esse é o lugar mágico, esse é o reencanto que, de certa forma, ao mesmo tempo que é um recanto, também é um lugar onde você sente a presença ancestral e primordial, né? Virginal, primitiva da natureza, no seu estado mais pleno de preservação. A gente está entre os lugares mais bem preservados de selva no planeta. E isso é aqui em São Miguel Arcanjo. Então, é parte do meu trabalho como educador e como gestor de projetos dentro dessa história do Parque do Zizo que eu estou apresentando para vocês aqui. Recentemente, desde que eu assumi a presidência, eu consegui 2 projetos até agora. Um deles foi, na verdade, essa notícia na Alemanha, nesse Frankfurter Allgemeine Sonnentag Zeitung, que é tipo, eles chamam de FAZ, que é tipo um jornal bem conhecido na Europa, na Alemanha, e saiu como Der Wildpark der Freiheit, o Parque Selvagem da Liberdade. Foi a primeira vez que o Parque do Zizo saiu na Europa. E também projetos com as abelhas nativas, a gente criou aí 8 colmeias pequenininhas num espaço à direita, onde é o centro de conferências de convivência do Parque do Zizo. A gente criou um meliponário educativo
Isso foi um projeto em parceria com a Marit também, que vocês devem conhecer, que é uma artista, escultora e pedagoga Waldorf atuante. Então, isso é um pouco sobre o Parque do Zizo. E aí eu vou falar do Sítio Biodinâmico Uai, que é uma iniciativa que eu fundei, vamos fazer 11 anos agora. Vocês têm a insígnia do sítio, que é um pentagrama com as 5 vogais universais. No centro tem o símbolo astronômico do Sol, e esse Ouroboros, e essas 3 insígnias representam o cosmos, a Terra e o ser humano integrados, né? E o Oai, para quem não sabe também, é um mantra ancestral guarani da criação, né? Tupi. Então, esse é o nome, o acrônimo do sítio, de Unidade Ontológica Agrícola e Ecológica Integral, e é uma escola. Desde o começo, o intento aqui era justamente fomentar, a partir da arte, essa visão de integração de natura e cultura, porque existe mesmo essa percepção clara de que onde tem cultura não tem natura, e onde tem natura não tem cultura. Então o projeto é de uma escola, e eu coloquei escola com X, porque do latim ex dulcere, que é da onde vem educação, é conduzir para fora. Então essa ideia de que a sala de aula, de que o campo, de que o ambiente, a natureza é a província pedagógica do encontro. Então o sítio sempre foi uma comunidade, um espaço aberto para pessoas, voluntários, estagiários e pessoas que vêm fazer residência de vários lugares do mundo, focando sempre muito na arte como um processo de transformação da consciência do ser humano e mesmo da agricultura, né? E as abelhas que desde o começo estão aqui com a gente também. Aí eu tenho umas fotos, no centro tem essa lagoa linda, que é de águas minerais que nascem aqui, tem esse repolho maravilhoso, essa foto dessas verduras, a gente chegou a ter aqui embaixo, dá para ver uma horta, a gente teve uma horta enorme, uma das hortas biodinâmicas maiores que eu visitei, a gente teve a oportunidade de produzir para 150 famílias toda semana alimento aqui. À esquerda embaixo tem as fotos dos festivais, que a gente chegou até 100 pessoas aqui passando uma semana, fazendo várias atividades culturais, né? Tem aqui à direita embaixo com o Dr. Valdeli Knupp, a gente fez uma imersão na floresta comendo as plantas alimentícias da selva. Essas cenouras, que eu nunca imaginei colher tanta cenoura assim na minha vida, porque como agricultor a ideia era realmente autossustentabilidade, autoconsumo, autoabastecimento, e a gente cresceu bastante com essa produção. Então tem aqui o caqui, o meu garanhão que nasceu aí no sítio, as pessoas estudando, os cursos que a gente fez aqui. O sítio sempre foi, desde o começo, um espaço para aprendizagem da biodinâmica, para compartilhar as vivências. Tem esse santo, Swamiji Maharshi Varananda, que veio da Índia para participar da Rio +20, como conferencista, pacifista. Ele veio aqui, a gente fez um ritual de plantio de uma árvore, e a gente sempre teve os bichos, as vacas, os cavalos, ali tem as cabritinhas na época, e tem essa foto aérea do sítio também, para ter uma noção da propriedade. E é isso, então os meles, que até hoje a gente ainda produz os mel, trabalha com parceria com essas abelhas, a gente tem as apis africanizadas, também tem as abelhas nativas na floresta. E esse espaço social de alegria, de encontro, de arte, e os preparados sempre por trás disso, né? Dessa pesquisa, a gente agora está com um florescimento aqui da valeriana, nem contei para a Andréa isso, ela me arrumou umas mudas, a Marit trouxe também semente da Alemanha, a gente está aqui com 1000 folhas e com a valeriana agora em flor. E aí, depois de 8 anos no sítio, né, eu comecei a sair, fazer meu trabalho, levar ele para o mundo, aqui embaixo com os agricultores na Bahia, fazendo vivências. A Margarete, que foi parceira da horta aqui embaixo, o trabalho que a gente fez com a produção de um solo saudável. Depois tem com umas crianças ali na Argentina, fazendo uma conversa com elas sobre vivência com preparados biodinâmicos, na Universidade da Patagônia, onde depois eu fui compartilhar também a convite dessa regional de Comagüe, na San Martín de los Andes. E recentemente, no ano passado, quando eu fui para a Suíça e fiz esse trabalho, depois levei também o canto para vários lugares, fui convidado para ir para a Ita Wegman Clinic cantar. Foi muito especial e muito bonito esse trabalho, que tem a ver com esse lado de agricultura e música. E aí eu usei umas imagens, aqui a gente tem a foto do Steiner, né, que é
o Rodolfo, esse cientista maluco, que ficou, de certa forma, perseguido, porque fez uma ciência, né? Eu até usei essa imagem do fractal, uma ciência superior, espiritual, que busca interrelacionar o suprassensível com o terreno, né? E aí usei a imagem das abelhas, porque tem essa ideia da colmeia, desse organismo social, e a imagem do chão ali, a gente tem uma mandala na cozinha do sítio, que depois da experiência de muitos anos com antroposofia, com agricultura e com essa percepção de trabalho com a natura, a gente decidiu, eu embutido desse impulso, começar um trabalho que é o trabalho do Instituto IEAL, Instituto Ecológico de Artistas Orgânicos Ultrassociais. E esse instituto nasceu, vão fazer 2 anos, agora em novembro, e a gente está trabalhando com um grupo de agricultores aqui de São Miguel Arcanjo que estão num processo de certificação orgânica. A gente quer trabalhar com biodinâmica junto com todo mundo, e a gente já conseguiu um projeto com o Banco do Brasil, em parceria com o Instituto Auá, para captar o recurso e comprar equipamentos para a produção de uma cozinha, de uma agroindústria, para a gente trabalhar principalmente com frutas nativas da Mata Atlântica, Jussara, Cambuci, entre outras. E um dos projetos que a gente está, que entrou agora um pouco em descanso, porque chegou a pandemia. Aqui a gente tem a foto das pessoas que ajudaram a fundar o Instituto, que a gente denominou de um acrônimo de ASCO, que tem a ver com esse mal-estar frente ao consumo dos alimentos tóxicos, né, dessa agroindústria ultraprocessada, e que é o acrônimo da CSA, que a gente inverteu e botou com organizado. A gente entendeu que não é necessariamente a comunidade que sustenta a agricultura, mas sim a agroecologia ou a agricultura que sustenta uma comunidade organizada, e a gente colocou o diferencial de que vários agricultores com diferentes produtos e cultivos possam oferecer uma cesta de alimentos em parceria com a comunidade. Isso a gente está elaborando aqui em São Miguel Arcanjo. E aí, por último, eu chego com vocês nesse meu trabalho, que é um trabalho recente, que deve ter uns 4 anos que eu comecei. Até recentemente consegui pensar um yantra aqui, são essa mandala com esses polígonos aí, tem a ver com a minha pesquisa como antropomúsico e como cantoterapeuta. E eu iniciei meu caminho na antroposofia como artista, e depois entrei na agricultura, e nesse momento eu estou tentando reunir agricultura e música através do canto. E como a gente sabe que tudo, né, do ponto de vista metafísico, é som, tudo é vibração, tudo é frequência, eu estou me debruçando sobre esse estudo do som através da vocalização, dos fonemas, no trabalho com a música, com o canto. E isso é uma foto que eu fiz de uma imersão de 2 dias na Bahia, nessa Oca Yari, nesse espaço muito lindo no meio da selva. E a ideia, realmente, é essa ideia de despertar, de animar, de fortalecer, de transformar, de expandir, de vitalizar o canto que acolhe, que as pessoas podem experimentar, podem descobrir, expressar, podem inventar, se libertar, resgatar, reencantar, né, a sua própria dimensão. Então, a música, o canto, como um caminho não só de autodesenvolvimento para si, né, mas também para todo o entorno ambiental. E aí tem aqui a imagem de uns cartazes de alguns encontros que eu fiz. E realmente, quando eu encontrei lá na Alemanha recentemente com Manfred Klett, que foi durante muito tempo diretor das ciências agrícolas, né, e viajou o mundo e pesquisou muito, perguntei para ele dessa relação do canto com a agricultura, e ele me falou: olha, Rafa, você tem todo o chão pela frente para trazer isso como um impulso novo. Então, realmente, eu estou nessa pesquisa sobre como desenvolver o canto como esse caminho sensível para se comunicar com os elementais, né, com os seres substanciais da pedra que compõem a planta, o bicho. Então, um caminho terapêutico, um caminho social, ambiental e artístico ao mesmo tempo. E aí, para chegar no fim da minha fala, eu achei essa tela, essa lousa, dessa pintura, desse desenho antroposófico. Eu não sei quem fez, eu estava nos meus arquivos aqui, eu decidi pôr, para encerrar a minha fala,
nesse sentido de que a gente deve contemplar a dimensão da natureza e das coisas que existem como entidades espirituais, como seres espirituais. E esse trabalho, esse impulso, esse experimento agrícola deve ser envolvido por essa dimensão do encanto, com essas forças espirituais, com essa dimensão extrasensorial, né, que a gente pode desenvolver e que na antroposofia a gente deve perseguir esse caminho. Então, eu acho que é isso que eu tinha para contar para vocês, para compartilhar com vocês. E agora, talvez, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, falar algo sobre o que foi exposto. Não sei se está tudo certo, Pedro, o pessoal que está aí. Tudo certo. E a sua lira vai ser depois? Não, eu trouxe, é verdade, vou terminar para vocês. Eu contei para o Pedro, tem uma canção aqui, eu vou tocar. Vamos lá. E essa composição eu fiz antes dessa viagem lá para Dorna, e foi esse teminha, essa canção simples que a gente fez em cânone, 4 vozes, que eu estou compartilhando aqui com vocês agora. Para ver no escuro basta um pouquinho de luz para ver no escuro. Basta um pouquinho de luz para ver no escuro. Basta um pouquinho de luz para ver no escuro. Basta um pouquinho de luz, de luz, de luz. É isso, essa é a mensagem. Para ver no escuro basta um pouquinho de luz. Muito bom, Rafael. Eu gostaria de fazer uma pergunta inicial, Rafael. Eu não sei se você, assim, essa relação de música com a agricultura, né? Eu tive na última, quando teve o primeiro congresso de pesquisa em agricultura biodinâmica, em 2018, lá no Veterano, eu estive participando, e eu participei justamente de uma mesa redonda, de um grupo, né, que tinha alguns trabalhos. Eu fui apresentar o trabalho sobre astronomia e agricultura, mas tinham vários outros temas relacionados que eles chamavam, vamos dizer assim, de outras iniciativas, outras atividades que atuam de alguma maneira não tão palpável, né? Inclusive, uma das iniciativas era um estudo sobre como a euritmia atua nas plantas, né? E como pesquisar isso, né? E quando você fala na relação do biocanto, você também está pensando em atuar dessa forma de estudar os efeitos de vogais, de confluência, de, sei, né? Pudesse falar alguma coisa nesse sentido? É exatamente isso. Quando eu estive lá na Alemanha, logo depois do congresso, eu fui visitar a fazenda que eu estudei lá em Dottenfelderhof com Manfred Klett, e de lá eu encontrei com ele,
fui levando essa pergunta comigo, já tinha conversado aqui no Brasil com a Meca Vargas, que foi a pessoa que trouxe o Desvendar para o Brasil, foi minha professora, falei com ela sobre isso, e na verdade é um chamado que vem vindo há muito tempo, desde a da minha relação com os conteúdos antroposóficos, desse lugar mais espiritual mesmo da música e do canto. E eu encontrei em Berlim com uma amiga euritmista e justamente foi o trabalho dela foi sobre isso, a influência da euritmia nas plantas. Chama Pia Secondo, ela é uma uruguaia que mora há muito tempo lá. A gente conversou bastante sobre isso. E eu acho que é tudo muito novo, como o próprio Manfred Klett falou, é um caminho que tem que ser desenvolvido. A gente tem alguns estudos no campo da música e no campo da euritmia, no campo do canto, isso é novo. Então, eu comecei essa iniciativa, esse caminho há muito pouco tempo e eu percebo que eu vou levar um tempo grande na pesquisa, no desenvolvimento ainda, mas tem a ver com as forças formativas que através da fonética, com diferentes consoantes, vogais, e aí você tem intensidade, altura, timbre, duração, você tem vários aspectos de escala, ascendendo, descendendo, todas essas dimensões para o trabalho com, digamos assim, os efeitos curativos que o canto possa ter. Então, na cantoterapia, a gente já faz isso do ponto de vista da relação com o outro ser humano. Então, se a pessoa tem uma escoliose, ou se ela tem uma úlcera, de certa forma, vários sintomas você pode trabalhar com a música, com o canto, isso já é conhecido. Eu estou querendo estender isso para o trabalho com os animais, com as plantas e com o solo, com a terra. Então, isso é realmente algo novo que está sendo concebido e gestado e experimentado. Então, eu estou em várias oficinas e encontros, workshops, levando o canto nesse lugar onde, basicamente, os 2 anos que eu fiz de euritmia como preparatório para a formação, então, eu uso a arte do movimento, a astronomia, esse conhecimento astronômico geral, e a influência e a confluência do canto com a agricultura. Então, são 4 caminhos que entram numa vertente e se tornam isso que eu estou chamando de biocanto dinâmico. Mas obrigado pela pergunta, Pedro, é exatamente isso. Só complementando isso, você tem relação também com aquele trabalho, não sei exatamente quem que desenvolveu, que você faz aquelas figuras, acho que Claney, que chama Chladni. Que é a farinha, né? Que você faz na farinha, alguma coisa assim. Isso, tem vários estudos. Musical. Vários estudos, o Masuremoto mesmo também fez esse trabalho. A gente tem fotos Killians, tem as cristalizações sensíveis, tem várias formas de avaliar ou perceber, né, esse impacto ou essa influência do mundo do som, do mundo do canto especificamente aqui, na substância, seja na forma. A própria Pia, o trabalho dela, ela fazia Ls, né, fazia o gesto do L, e também fazia D. E a diferença é absurda, você pode ver que aumentou o tamanho do grão, a planta cresceu com folhas maiores, a outra nem se desenvolveu. Então, você imagina, né? A gente está lidando com uma dimensão totalmente nova desse campo morfogenético, invisível, do etérico, e a música é talvez a ferramenta mais propícia para essa comunicação, para essa relação, né? Muito bom. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma colocação? Eu acho muito interessante essa abordagem com o tema da música. Eu sei que alguma coisa se nota dentro desse contexto aí da interação, né, com as plantas. É mais fácil de encontrar matéria sobre as sensações relativamente ao ato de comer uma determinada fruta e essa percepção. Algumas revistas dentro da antroposofia já publicaram artigos assim. Eu devo ter umas cópias aqui comigo. E o uso da euritmia, o último que eu vi assim mais curioso, vamos chamar, né? O uso da euritmia para trabalhar a massa de pão em padaria, que tem inclusive uma publicação pequena, um livretinho pequeno feita pelo Goetheano, muito interessante.
De fato, o tema com a música não parece uma coisa recorrente, né? Eu, pelo menos, olhando assim na memória com aquelas ideias, buscando essa ideia em algum lugar, é difícil de encontrar. É possível encontrar a euritmia dançando com plantas, né? A forma da música dentro da antroposofia e o uso dela, mas com o tema de agricultura parece realmente uma novidade. Eu não me lembro de ter visto. Acho uma pergunta mais direta. Acho que foi exatamente isso que o Manfred Klett falou, assim, ele falou que tem fontes, tem por onde pesquisar isso, mas que do ponto de vista do canto, isso é novo. Então, para mim é uma surpresa, porque o canto é uma das coisas mais antigas que a gente tem, né? E uma ferramenta medicinal, quando eu comecei a estudar a cantoterapia 7 anos atrás, né, como ferramenta terapêutica, o canto é maravilhoso, ele realmente funciona. Agora, a gente pode ampliar, estender o uso do canto, né? E a minha iniciativa, ela vai nesse âmbito de aprofundar, porque eu comecei como artista, depois fui para a agricultura, então o biocanto dinâmico é realmente, na minha biografia, esse encontro. E eu vou trabalhar para desenvolver isso como metodologia. Na verdade, isso já está em processo, né? Eu já tenho o estudo das diferentes qualidades do som para diferentes, digamos assim, situações, pessoas, entidades e circunstâncias. Mas isso ainda está sendo experimentado, eu ainda não, digamos, formalizei isso. É a primeira vez que eu estou falando dessa forma aqui com vocês, da ABD, né? Mas muito legal, que bom que você também vê assim, com toda a sua experiência, percebe que isso também é um caminho novo, né? Rafa, posso fazer uma pergunta? Você já teve ou fez alguma experiência com relação ao canto ou notas musicais vinculando os preparados? Porque a gente sabe da relação dos preparados com os planetas, né? Com determinados planetas ou essa inspiração. E qual que é? Não sei se você já fez, mas se você fez, tem alguma, enfim, alguma coisa para contar sobre isso? Nossa, essa pergunta ela vai lá longe. Ela vai no coração de onde eu quero chegar. Em algum momento eu quero tentar, porque a gente sabe, né, que ali na confecção, na elaboração, no uso dos preparados estão um dos maiores mistérios do trabalho que a gente faz com a biodinâmica, que é essa quintessência, né? Algo muito lindo, muito novo e que a gente está ainda aprendendo. Eu mesmo sinto que eu estou toda vez com essa grande pergunta sobre os preparados. Em algum momento eu vou chegar aí. Eu tenho base, ideia para fazer as relações e talvez algumas indicações para dar os primeiros passos no desenvolvimento de ideias musicais, de cantos, né, para correlacionar com os preparados, as suas forças e atuações, né? Eu sinto que eu tenho isso, eu não trabalhei, não fiz experimento, nada, porque eu tô percebendo isso, André, chegando da periferia, assim, algo muito profundo e que eu preciso de uma lucidez, de uma concentração, de um esforço muito científico, né, nesse sentido. Então eu tô tateando, essas perguntas elas estão aqui, muito bom, obrigado por fazer ela, porque ela aponta pro digamos assim, para o coração, para a meta final, que é trabalhar realmente com essa dimensão da cura, e os preparados é a cura, né? São a cura, é um caminho de cura para o solo, para a terra e para a vida. Então, com certeza, juntar o biocanto dinâmico, a ideia científica da música, com a atuação dos preparados, para a gente elaborar, para a gente cultivar, é exatamente nessa direção que espero algum dia chegar, assim, oficialmente. Então, legal você mencionar essa situação da cura, porque essa era a minha próxima pergunta, ou assim, como trocar ideia, né? O que seria possível, agora não especulando, mas o que seria possível a gente olhar com esse pano de fundo sanador que o canto
toda essa inspiração musical, até oriunda planetária, o que isso tem a ver, ou o que isso pode atuar através ou junto com os preparados, né? Em que caminho isso poderia ser tratado ao trabalhar, ao conciliar esses dois projetos aí, vamos pensar, né? Então, realmente, nesse potencial sanador, de construção de paisagens mais resilientes, né? Não vou nem dizer biodinâmicas ainda, mas que tem esse potencial da resiliência. Maravilhosa a pergunta também. Eu acho que vai na direção da gente trabalhar algo que pode ser chamado de purificação, talvez. Eu acho que é um caminho para purificar, né? Ou elevar, sutilizar. Isso, no caso da planta, no caso especificamente do cultivo para os preparados, talvez em auxiliar os processos do próprio arquétipo vegetal, das próprias forças que são elaboradas pela planta, para que, de certa forma, essa pureza oferecida pelo canto ou essa leveza possa fortalecer, ajudar ao impulso de vida e o impulso sanador que a própria planta já carrega na sua constituição, como algo mais, talvez, verdadeiro, próprio, original. Eu não sei responder bem a sua pergunta, mas eu entendo que vai ajudar a fomentar esses processos anímicos astrais, né? Auxiliar a organização arquetípica da planta. Eu acho que é mais nesse sentido. Obrigado. Vou ter minha colher torta nessa história. Eu vejo assim também, nesse ponto, né? Quando a gente considera a presença do ser humano como o eu do espaço onde está realizando a agricultura, isso carrega essa conotação que se está abrangendo com diversos olhares, vamos chamar, né? Mas eu penso que para ir no cerne da questão, para ir mais dentro disso que você está propondo, parece que precisaria ter uma certa aproximação com o objeto e com uma escolha determinada de um som, ou diversos sons, sei lá, né? E manter isso. Parece uma pesquisa fenomenal, do ponto de vista de iniciativa, né? Mas penso que isso precisaria ter esse registro, vamos dizer, desse acompanhamento metodológico, não do ponto de vista do método de como implementar isso, de como executar isso, né? Mas do registro que você possa ter a respeito do retorno que aquilo se deu. Por exemplo, maravilhoso. Tenho um conjunto de sementes, e aí eu aplico um determinado som para essas sementes. É meio científico demais, vamos chamar assim, né? Mas uma forma de você buscar conseguir focar mais na tarefa que vai acabar sendo executada, né? Esse conjunto de sementes passou por um determinado tipo de som e aí ele deu determinado tipo de resultado por observação da continuação do processo de produção daquela semente, vamos dizer, ou da planta, né? Como os caras fizeram um certo momento com músicas clássicas tocadas para vacas na produção, né? Quer dizer, uma coisa... Claro. Não, Nelson, você tem total coerência na fala, no sentido do que o que está sendo proposto e que eu estou elaborando, na verdade, através da minha experiência, da vivência e do estudo que eu tenho de material bibliográfico também, é que em algum momento vai chegar para mim, foi um pouco o que eu falei para a Andrea, vai chegar um momento propício de levar isso para esse âmbito que você comenta, né, de relatar e de criar a imagem, os processos, registrar isso e oferecer como material para outras pessoas. Eu acho que esse momento, especificamente para mim, ele ainda não chegou, porque eu sinto que talvez eu tenha que fazer isso fora de onde eu estou. Eu tenho que sair daqui para fazer isso. E, por enquanto, a minha presença aqui, para as coisas que eu faço, é imprescindível, para a ONG, para o Instituto, para o próprio sítio, né, para o ZISO e tudo isso. Então, em algum momento eu vou me dedicar, espero, na minha biografia, ter um tempo para fazer essa investigação mais aprofundada
e levar, e eu acho que vai ser metodologia sim, eu acho que é algo que vai ser colocado dentro de um escopo e que vai ser possível indicar receitas, talvez, não sei se é a melhor palavra, mas para determinadas ações. Fungo na semente, por exemplo, eu vou usar esse canto para essa escala, com essa entonação, ou seja, realmente vai ser possível. Eu acredito, talvez, não sei se nem na minha inocência, na minha ingenuidade científica, que isso seja possível fazer e eu vou, em algum momento, me encaminhar para isso. No momento, agora, eu estou deixando a parte intelectual um pouco de lado, porque já tenho bastante isso, e desenvolvendo atividades que são de grupo, de interação com pessoas. Então, isso está sendo muito interessante, esses laboratórios, né, para desenvolver essa ferramenta que eu denominei biocanto dinâmico, justamente porque é a dinâmica da vida através do canto, né? Como os processos de vida se dão, seja no próprio mineral, no vegetal, na planta, né, no animal ou no homem, como isso pode ser abordado através de uma visão científico-espiritual. Só um detalhezinho, desculpe, só, André. Fernando pede para avisar que a internet dele se desconectou, daí ele foi saído. Intencionalmente, não foi intencional dizer. Eu queria só fazer um comentário, assim, na verdade, puxar um outro assunto, Rafael, que acho que você pode ter uma contribuição interessante, que é o seguinte: você é uma pessoa bem envolvida com essa questão da conservação de áreas naturais, né? Eu conheci a sua propriedade, conheci o Parque dos Índios, é uma área fantástica de conservação de Mata Atlântica aqui no Brasil. E se a gente olhar a 7ª conferência do curso agrícola, o Steiner ele traz essa importância que os ambientes naturais têm na agricultura e esse equilíbrio, a harmonia que tem que ter entre atividades agrícolas e atividades de conservação, vamos dizer assim, né? E como que você vê isso, né? A gente sabe hoje, né, que a ciência estuda cada vez mais, né? Estava conversando um pouco antes com você, essa questão do pagamento por serviço ambiental, dos serviços ecossistêmicos, né? Que é a polinização, por exemplo, né? Ajudar o controle de pragas e doenças, esse tipo de coisa, né? Mas isso no âmbito bem mais material, ecológico, e você vê essa questão do papel de uma fazenda biodinâmica e o papel das áreas naturais. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Genial. Olha, eu acho que dá para falar bastante sobre isso. Basicamente, eu acho que esses serviços ecossistêmicos que a gente fala, eles são imprescindíveis. A gente está com o ambiente natural sendo degenerado e degradado cada vez mais, né? A gente tem, por exemplo, da Mata Atlântica, a gente tem menos de 10% do que sobrou original dessa floresta, e isso já se estende para outros biomas do planeta. A gente está num processo de degradação do ambiente florestal. E quando a gente fala disso, né, quando o Steiner comenta lá no começo do século passado a importância da floresta dentro do ambiente de cultivo, justamente porque a gente sabe que tem a ver com o equilíbrio natural, né, do organismo, do bioma, enfim, desses serviços ecossistêmicos, da polinização, dos recursos hídricos e tudo isso, a gente precisa fazer aquilo que, de certa forma, ancestralmente era feito já pelos indígenas, né? Tem antropólogos que dizem que a Amazônia é um grande sistema agroflorestal. Então, é possível conciliar, sim, esse trabalho de cultivo agrícola, de plantas que são endêmicas ou não, sazonais, exóticas, independente do tipo, de acordo com a vocação do espaço, é possível conciliar. Isso é o grande desafio. Eu acho que os sistemas agroflorestais eles estão voltando agora cada vez mais dentro de vários movimentos sociais, e para a gente na biodinâmica isso sempre foi claro, que a gente tem que fazer um consórcio das plantas, da paisagem com a mata nativa, ciliar, enfim. Então, eu acho que esse é um tema enorme que a gente tem que explorar e que nós, como agricultores biodinâmicos, quanto mais a gente puder fazer a regeneração e a conservação dessa paisagem através do processo criativo de integração dos cultivares, pomares, pastos, com essa dimensão da mata, dimensão da floresta, da selva em pé, isso é a nossa meta. Eu entendo, ainda mais nos trópicos, né? Ainda mais a gente que está em ambiente tropical, mais ainda que a gente tem que lançar a mão dessas atividades de integração dos cultivos com a floresta.
Agora, não sei muito o que eu tenho que contribuir. Eu, no meu sítio, no trabalho que eu faço aqui na UAI, e que tem toda uma série de coisas que quem quiser conhecer pode vir aqui, justamente esse desenho da paisagem como organismo e como integrar as áreas que são de reserva, de área de preservação, com todo o organismo da fazenda, né? Acho que é isso, Pedro. É que você mostrou no começo aquela foto muito bonita do Muriqui, né? Também tem, eu penso assim que também tem todo esse lado, a gente traz essa questão mais da astralidade na fazenda biodinâmica, né? E num ambiente como o seu, que tem ainda essa vitalidade e astralidade muito forte, né? Com esses grandes animais mamíferos, todos os grandes animais que você tem lá aí na região, né? Então, que qualidade que isso traz, já que em todas, se você pegar o resto que se pegar São Paulo, o interior de São Paulo, praticamente não existe mais mata, né? Só fragmento florestal, né? Não existe essa floresta contínua, essa Entendi. vivência. Uhum. Então, como esses, nesse sentido também, né? Que qualidade esses animais podem trazer? São perguntas, né? Do ponto de vista de trazer essa qualidade astral numa agricultura biodinâmica de base tropical, né? Perfeito. A única coisa que eu consigo responder, assim, factualmente sobre a vivência de 11 anos aqui, é que o fato de ter essa grande astralidade, essa preservação, grande por um lado para mim, mas essa reminiscência, né, o último contínuo de Mata Atlântica, né, a gente representa 1/3, fragmento de 2% da Mata Atlântica, a gente está dentro desse espaço. E isso é um privilégio. Então, a única coisa que eu posso relatar é que a saúde de tudo que foi plantado, né, a qualidade da água que a gente tem, o ar que a gente respira, ou seja, essas forças, não sei se talvez seja prânicas ou astrais, espirituais, essas forças vitais que estão aqui, elas são muito potencial, é um potencial muito sanativo, muito curador. Então, é raro eu ver doença, assim, ou praga, ou desequilíbrio. Então, de certa forma, o que eu posso dizer é que existe uma vitalidade maior no ambiente, dá para sentir esse astral intensificador, protetor da floresta com esses elementos talvez frescos. Você sente como a vida é muito intensa, você percebe que a atmosfera e a água e tudo isso é muito protegida, é como se a gente sentisse uma proteção espiritual justamente porque está embebido pelo ambiente da floresta. Então, é um presente, na verdade, o que a gente tem aqui. André, desculpe, eu te cortei da outra vez e daí era o Pedro mandou a coisa. É contigo, André, se tiver. Não, na verdade eu tinha uma questão, mas agora o Rafa também já tocou nessa questão da vitalidade, né? Eu me pergunto muitas vezes essa situação de utilizar os preparados em áreas nativas, né? Se você tem alguma experiência com isso, ou se tiver, qual preparado, ou qual situação, enfim, se tiver. Seja no pequeno ou no sítio, não no parque, né? Uhum. Então, não sei se você lembra do Henken, do holandês que visitou a gente na Demétria algumas vezes e tal. Eu trouxe ele para cá, lá com o Cláudio da Malena, muitos anos atrás, e ele me fez essa pergunta, porque eu não morava aqui, morava em Botucatu, não tinha ainda o espaço do sítio Uai, e estava assim, submergindo inicialmente nessa cosmovisão toda, né? E ele me fez essa pergunta e ela ficou comigo até hoje, na verdade. É uma pergunta que eu carrego porque eu sinto que os preparados de aspersão seriam ótimos medicamentos, né? Ótimos remédios para a natureza, para, digamos assim, levar a mensagem de que nós conscientemente queremos a vida, manter ela, preservar ela, estimular e conduzir esses processos. E na Alemanha eu tive com o Hermann, não lembro o nome dele agora, que foi em Berlim durante muitos anos responsável pela gestão dos parques na cidade, e ele aplicou nas reservas florestais de Berlim preparados. E ele conta que foi feita pesquisa e que incrementou a vida do solo e uma série de benefícios que trouxe o uso dos preparados nos parques naturais em torno de Berlim, né?
Então, isso é uma coisa que existe, né? Dá para fazer esse trabalho. Eu ainda não fiz esse trabalho aqui. Eu lembro que o Reagan falou, traz as plantas para perto, só essa influência já seria sanador. Agora, eu acredito também, um dos projetos, Tita, nem te contei isso, não sei se você sabe, a gente estava tentando trazer a Andrea Hofmeier, que é uma pessoa que trabalhou com a Maria Thun lá na Alemanha, e a gente ia trazer ela justamente porque ela pesquisa as punks brasileiras, ela tem o livro do Knupp, e ela falou que gostaria de ajudar nesse processo, que é um processo que nós aqui do Brasil sabemos que temos que desenvolver. Vocês mostraram sobre a valeriana, por exemplo, que são dessas correlatas, plantas correlatas, que morfologicamente, ou seja no campo, enfim, diversas expressões da planta que a gente possa usar essa inteligência indicada pelo Rodolfo para fazer a medicina dos preparados. Então eu acho que tem um pouco dessas duas coisas, do que é o histórico de uso e de que é possível, a gente pode lançar mão disso. Eu não fiz. Na minha região, o que eu faço é aplicar preparado em toda a fazenda. Então, sim, quando eu posso, eu vou até a mata e faço aspersão, mas eu não dou conta, porque são 3 hectares, eu não dou conta de fazer em tudo. Mas acho que é por aí, assim, acho que a gente tem que ver que as nossas plantas, para essa coisa do conservacionismo não ser uma coisa também radical e dizer que não, são plantas exóticas que estão entrando na floresta e está usando. Então, acho que é todo um assunto delicado de ir casando a nossa intenção e a nossa vocação de pessoas que querem cuidar da terra, do solo, e levar esses preparados como elixires, né, como quinta essência para abençoar a floresta, proteger ela. Eu acho que a gente pode fazer esse uso também. Ótimo, obrigado pela pergunta. Eu queria pedir um esclarecimento para o Rafa, se for possível. Então, tudo maravilhoso que você está dizendo aí, as perguntas, né, os comentários aí do pessoal, tá sensacional. Mas eu fiquei em dúvida, né? Porque quando se apresenta o parque, aí depois você fala do sítio. Então, o sítio está inserido dentro do parque. E aí, qual que é a área total do sítio, do parque? Tá. E você tem criações aí dentro também, né? Então, você mostrou um cavalo, então você tem gado também, só para entender um pouco esse contexto territorial aí. Entendi, Luizão. Ficou meio solto mesmo, você tem razão. Na verdade, eu saí da Demetri, voltei para São Miguel Arcanjo, justamente porque minha família tinha esse impulso desde 98 da criação dessa reserva e da gestão da ONG. Então, eu sou a pessoa da família que mais se encaminhou para o ambientalismo, né, para essa coisa da ecologia. Fui estudar permacultura, fiz viagem pela América Latina, Andes, Amazônia, depois eu fui entendendo que eu tinha que vir para cá, trazer o impulso da biodinâmica para cá. Então eu comprei um sítio bem perto do Parque do Zizo. Eu estou a 13 quilômetros do Parque do Zizo e a 17 da cidade. Então eu estou no meio caminho entre o meio urbano, o meio silvestre, e eu estou num bairro que chama Justinada, que é um antigo quilombo, que é 17 quilômetros da cidade. Então eu estou perto do Parque do Zizo. O sítio biodinâmico AI são 13 hectares. E lá, sim, sempre tive os animais, até hoje tenho, principalmente as abelhas, né? Sempre tive elas lá, e também sempre essa mudança de animais. Então já tive a ovelha, já tive as cabras e vacas, agora eu comprei uma búfala, ou seja, eu estou sempre com um animal ali dentro. 2, já tive 3, 4 cavalos, ou seja, tem que ver esse trabalho de criação artística, de inspiração de quantos animais, a área e por que tá. Então, cada momento isso muda. Já tive mula lá para arar a terra, enfim, agora também tudo isso é muito mutante. Mas são 3 hectares e metade desses 3 hectares, ou seja, 6,5, eu trabalho com lavoura, com bosqueamento de pastejo e também os sistemas agroflorestais, ou seja, esse trabalho está sendo feito e é uma escultura de paisagem. Já o Parque do Zizo é um território de quase 400 hectares de mata virgem. Então, a 13 quilômetros do sítio, eu vou em direção à selva, chego na região limítrofe. O Parque do Zizo ele tem um território privilegiado porque a estrada acaba dentro dele, então não tem como chegar por outro lado. A estrada acaba dentro do parque e ali inicia, né, esse grande contínuo da Serra do Paranapiacaba. A gente está no alto da serra. E o parque é um território de quase 400 hectares de mata. Eu acho que era isso para responder a sua pergunta. Então,
A reserva da minha família, o sítio é meu. Eu vim para cá por causa disso e eu estou próximo. O sítio, então eu sou hoje o presidente da ONG que faz o cuidado do projeto, né, a gestão do projeto do Parque do Zizo. Sou fundador do sítio, trabalho lá dentro com a concepção e administração dos eventos, dos produtos e tudo isso. E aí aqui na cidade recentemente eu criei um instituto que é para representar o trabalho que eu faço com antroposofia, com agricultura, e estou trazendo pessoas para isso. E quem está aqui me ajudando bastante nesse trabalho é a Marit, que já tem 2 anos que está aqui trabalhando, que foi fundadora da CSA, a primeira CSA do Brasil, né, em Botucatu, na Demétria, e professora da escola Aitiara por muitos anos, e agora está aqui comigo fazendo o doutorado dela sobre escultura social. E esse nosso instituto é justamente para tentar relacionar isso que tem a ver com a pergunta do Pedro, né? Esse ambiente de conservação, esse trabalho que a gente faz de educação e preservação com a Mata Atlântica, com a agroecologia, com a biodinâmica, trazendo esses impulsos para cá, a gente criou um instituto para ser uma ferramenta institucional, né, formal, para dialogar com a sociedade sobre os nossos projetos. Mas obrigado, Luizão. Não sei se ajudou aí. Muito bom. Obrigado, Rafael. Aí. Parabéns aí. A gente está terminando, Valeu. então, essa conversa biodinâmica. Você gostaria de fazer um fechamento? Eu gostaria, quero um verso para terminar com vocês. Posso? À vontade. Tá. Então, como eu estou em São Miguel Arcanjo, eu vou trazer essa meditação, esse verso, conhecido como o próprio, né? O Arcanjo Miguel. Tudo que pertence ao passado tem que ser reduzido ao nada. As nuvens ficaram concentradas em volta do ser humano, e ele terá que encontrar sua liberdade, seu próprio poder, toda a sua força a partir deste nada. A necessidade material externa mudará para uma necessidade de alma. A partir dessa necessidade profunda de alma, a visão nascerá. Temos que erradicar da alma todo o medo e temor do que o futuro possa trazer aos homens. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e sensações a respeito do futuro. Temos que olhar para a frente com absoluta equanimidade para com tudo o que possa vir. E temos que pensar somente que tudo o que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isso é parte do que temos que aprender nesta era. Saber viver com pura confiança, mesmo sem segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Muito obrigado, Rafael. Valeu, pessoal. Obrigado a todos e a todos. Bom trabalho. Boa noite. Obrigada. Valeu, obrigado, Boa gente. noite. Andréia, tô esperando o peão aqui, hein? Pelos correios.